Sou João Cruz e iremos apresentar sobre a antologia poética, em que vamos destacar os 10 principais escritores. Bom, este trabalho consiste em uma antologia poética com a finalidade de mostrar o papel importante que a poesia tem em nossas vidas, pois amplia nossos conhecimentos sobre o século passado e mostra o que mudou nos poemas em relação a hoje em dia. Fernando Pessoa foi um poeta e escritor português. Das 4 obras que publicou em vida, 3 são na língua inglesa, enquanto o poeta escreveu sob múltiplas personalidades, com seus heterônimos que são 70. Um dos principais são Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. O poema escolhido foi Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, e os que leem e o que escrevem, na dor lida, sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Por meio do título, o autor quis mostrar que a teoria da criação poética que é de valor universal, pois é aplicável a todo verdadeiro poeta. Essa composição poética é uma síntese do que Pessoa pensava sobre a poesia. O assunto do poema desenvolve em 3 partes que correspondem a cada uma das estrofes. Na primeira parte, quer dizer que a poesia não está na dor, experimentada. Isto é, a dor sentida, a dor real. Para se elevar ao plano de arte, tem de ser fingida, imaginada. Na segunda parte do poema, o poeta alude à fruição artística da parte do leitor. A terceira parte do poema pronuncia uma espécie de conclusão. Raquel de Queiroz foi uma jornalista, romancista, cronista, tradutora e teatróloga. Seu primeiro romance foi O 15. Ganhou o prêmio da Fundação Graça Aranha. Foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras em 1977. Nasceu em Fortaleza em 17 de novembro de 1910 e teve seu falecimento em 2003. Geometria dos ventos. Eis que temos aqui a poesia, a grande poesia, que não oferece signo nem linguagem específica, não respeita sequer os limites do idioma. Ela flui como um rio, como sangue nas artérias, tão espontânea que nem sabe como foi escrita, e ao mesmo tempo tão elaborada, feita uma flor na sua perfeição minuciosa, um cristal que se arranca da terra já dentro da geometria impecável da sua lapidação, onde se conta uma história, onde se vive um delírio, onde a condição humana exacerba, até a fronteira da loucura, junto com Vicente e seus girassóis de fogo. A sombra de Evan Brown em volta do mistério, ao mesmo tempo, fácil e insolúvel da sua tragédia. Sim, é um encontro com a poesia. Raquel de Queiroz quis mostrar a ideia da morte antecedendo a própria vida, que, aliás, é o que circunda a história em sua primeira parte. De Carvalho. Ronald de Carvalho foi um diplomata e literato brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, um dos mais significativos expoentes do modernismo brasileiro. Seus primeiros poemas denotavam forte cunho simbolista. O poema escolhido foi Vida, do livro Poemas e Sonetos. Para um destino incerto caminhamos, tontos de luz, dentro de um sonho vão, e finalmente a glória que alcançamos nem chega a ser uma desilusão. Levanta-se da sombra, entre altos ramos, como fumo a subir, lento do chão, a distância que tanto procuramos e os nossos braços nunca atingirão. Mas um dia perdidos, hesitante, a alma vencida e farta, as mãos taquitantes. De repente paramos de lutar, e o nosso olhar cansado de amargura. As montanhas têm muito mais altura, o céu mais aços, e mais água o mar. Paulo Menotti Del Pitta fez parte do movimento Verde e Amarelo, em que tinha como objetivo mostrar a beleza do Brasil, em uma postura nacionalista e ufanista. Sua origem estética se encontra no parnasianismo, por conta da destreza de movimentos verbais e da maneira ao se expressar. O voo. Goza a euforia do voo do anjo perdido em ti. Não indagues se nossas estradas, tempo e vento desabam no abismo que sabes tudo do fim. Se temes que teu mistério seja uma noite, encheu de estrela, conserva a ilusão de que teu voo te leva, sempre para o mais alto, no deslumbramento da ascensão. Se pressentires que amanhã estará mudo, esgota como um pássaro as canções que tens na garganta.
Canta, canta para conservar a ilusão de festa e de vitória. Talvez a canção adormeçam as feras que esperam devorar o pássaro. Desde que nasceste, não és mais que um voo no tempo, rumo ao céu. Que importa a rota? Voa e canta enquanto resistirem as asas. José Lins do Rego Cavalcante era um escritor brasileiro, mais conhecido por seu semi-autobiográfico, Ciclo da Cana. Nasceu em Pilar, Paraíba, em 3 de julho de 1901 e faleceu em 12 de setembro de 1957 no Rio de Janeiro. Irei ler o fragmento Menino de Engenho. Eu tinha uns 4 anos no dia em que minha mãe morreu. Dormia no meu quarto, quando pela manhã acordei com um enorme barulho na casa toda. Eram gritos e gente correndo para todos os cantos. O quarto de dormir do meu pai estava cheio de pessoas que eu não conhecia. Corri para lá e vi minha mãe estendida no chão e meu pai caído em cima dela como um louco. A gente toda que estava ali olhava para o quadro como se estivesse assistindo um espetáculo. Vi então que minha mãe estava toda banhada em sangue e corri para beijá-lo. Quando me pegaram pelo braço com força, chorei, fiz o possível para livrar-me, mas não me deixaram fazer nada. O personagem aponta suas tensões sociais envolvidas em um ambiente de tristeza e decadência. É o primeiro livro do ciclo Cana-de-Açúcar, publicado em 1932, O Menino do Engenho, e é a estreia em romance de José Lins. Já traz os valores que o consagraram na literatura brasileira. Guimarães Rosa. Os contos e romances escritos por Guimarães Rosa ambientam-se quase todos no chamado sertão brasileiro. A sua obra destaca-se sobretudo pela inovação de linguagem, sendo marcada pela influência de falares populares e regionais, que, somados à erudição do autor, permitiu a criação de inúmeros vocábulos a partir do arcaísmo e palavras populares, invenções e intervenções semânticas e sintáticas. Agora um trecho, Grande Sertão, Veredas. O senhor não vê? O que não é Deus é estado do demônio. Deus existe mesmo quando não há, mas o demônio não precisa de existir para ver. A gente sabendo que ele não existe, aí é que ele toma conta de tudo. O inferno é um sem fim, que nem não se pode ver. Mas a gente quer céu, é porque quer um fim. Mas um fim com depois dele a gente tudo vendo. Se eu estou falando às flautas, o senhor me corte. Meu modo é este, nasci para não ter homem igual em meu gosto. O que eu invejo é sua instrução do senhor. Guimarães Rosa fundiu nesse romance elementos do experimentalismo linguístico, da primeira fase do modernismo e da temática regionalista, da segunda fase do movimento, para criar uma obra única e inovadora. Cabral de Melo Neto foi um poeta e diplomata brasileiro. Sua obra poética que vai de uma tendência surrealista até a poesia popular, porém caracterizada pelo rigor estético, com poemas avessos e confessionalíssimos, e marcados pelo uso de rimas toantes, inaugurou uma nova forma de fazer poesia no Brasil. Irei ler o trecho Morte e Vida Severina. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena, a explosão como ocorrida, mesmo quando é uma explosão, como a de há pouco franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. A ideia de morte antecedendo a própria vida. Essa ideia, aliás, é o que circula a história em sua primeira parte. Jorge Mateus de Lima foi um político, médico, poeta, romancista, biógrafo, ensaísta, tradutor e pintor brasileiro. Jorge de Lima pertence a todas as épocas, como o parzanismo, o regional, o barroco e o religioso. Lá vem o acendedor de lampiões de rua, este mesmo que vem infatigavelmente parodiar o sol e associar-se à lua. Quando a sobra da noite enegrece o poente, 1, 2, 3 lampiões acende e continua, outros mais acender imperturbavelmente, à medida que a noite aos poucos se acentua e a palidez da lua apenas se presente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita,
Ele que doira a noite e ilumina a cidade, talvez não tenha luz na chupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões de rua. Graça Aranha graduou em Direito na Faculdade de Recife. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Esteve a par dos movimentos vanguardistas que surgiram na Europa, tendo tentado introduzi-los à sua maneira na literatura brasileira, rompendo com a Academia Brasileira de Letras, por isso em 1924. Começar. Canaã. Não, eu não te fujo, doce tristeza. Tu és a reveladora do meu ser, a razão da minha energia, a força do meu pensamento. Sobre ti me reclino, como se foras um insondável e voluptuoso abismo. Teu-me atrás e estendo-te os braços nesse doloroso e invencível amor, como o sonho ama o passado, a morte ama a vida. Antes de te conhecer, pérfida ilusão, me entorpecia os sentidos e a minha frívola existência foi a lúgubre marcha e inconsciente risonho por um caminho de dores. Neste momento eu ainda te buscava, sol moribundo. No meu rosto se estampava o riso contínuo e fatigante, e ele afastava de mim os homens, para quem a eterna alegria é morte. Mas tu, tristeza, não estavas longe. Guilherme de Andrade de Almeida nasceu em Campinas no dia 24 de julho de 1890 e faleceu em São Paulo no dia 11 de 1969. Foi um advogado, jornalista, heraldista e crítico de cinema, poeta, ensaísta e tradutor brasileiro. O indiferente. Ele passou no meu caminho por acaso, morri um lírio alvo e sozinho no meu vaso. Rolava a tarde pela face do sol posto, como uma lágrima que andaste pelo rosto. E ele não viu que desse pobre lírio doente vinha este luto que me cobre tristemente, e que essa tarde era tão cheia de amargura, porque em meus olhos espelhei-a com a ternura. Nem viu que eu via no seu vulto longo e lento o céu que o amor traz sempre oculto num momento. Que essas olheiras de saudade são exílios, prendemos os olhos entre as grades dos meus cílios, que a sua sombra pela estrada sobre a alfombra era minha alma disfarçada numa sombra, que o coração no seu compasso contrafeito marcava o ritmo do meu passo no meu peito, que era meu hábito sem calma, todo o encanto da viração que punham numa alma no meu manto. Mulheres movem-se como uma pluma ao vento, mas quem é que empresta a pluma ao movimento? Se o vento passa, a pluma faz-se de inconstante, mas fica a pluma o vento, vai-se num instante. Os poemas são caracterizados pois marcam um período importante no nascimento da nossa literatura. Alguns poemas falam do amor, outros da beleza dos sentimentos. São coisas da vida, do que nos rodeia todos os dias da nossa vida.